Salve pessoal, eu sou Cristiano Santos da empresa Camus e você está no Conselho Regional de Educação Física, o CREF1, aqui no canal no YouTube. E essa é uma série de vídeos muito bacanas chamadas Guia Prático, um guia para que você que está aí nesse período de pandemia, dono de academia, empresário do mercado fitness de um modo geral, está com bastante dificuldade nesse período. O Conselho Regional de Educação Física me pediu para gravar uma série de vídeos. E nós estamos no último vídeo falando de inbound marketing. Hoje nós vamos falar de automação de e-mail. Nós já falamos sobre criação de personas, nós já falamos sobre redes sociais da área de marketing digital, nós já entramos no assunto de ferramentas, falamos sobre CRM e WhatsApp Business, e aí finalizando a gente entrou em inbound marketing. Nós falamos no vídeo número 5, o vídeo anterior, sobre funil de venda, e estamos finalizando agora com automação de e-mail. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, assine o canal. Não se esquece de assinar o canal do Conselho Regional de Educação Física, ativando o sininho aí na notificação para ser avisado quando um novo vídeo vier para o ar. E se você quer assistir os outros vídeos, é só você clicar aqui no cardzinho aqui em cima, que tem uma série de outros vídeos bastante interessantes para auxiliar a sua empresa, a sua academia, nesse momento pandemia e pós-pandemia também. Então, depois da vinheta, a gente volta aí para começar a falar sobre automação de e-mails. Bom, pessoal, a primeira coisa que eu preciso dizer é que e-mail não morreu. Muita gente acha que e-mail morreu porque ninguém lê mais nada, que rede social fez as pessoas pararem de ler, que não leem mais blog, e e-mail não funciona e que não vale investir tempo nesse tipo de atuação. E aí o que eu posso dizer para vocês é que há uma previsão de 3 bilhões de e-mails novos sendo criados em 2020, segundo o Sprout Social, uma ferramenta de marketing digital. Então, esse argumento de que e-mail, principalmente a automação de e-mail, não funciona, não cola. A sua academia pode deixar de estar atuando aí numa comunicação mais assertiva, mais efetiva, ampliando os negócios, trazendo novas aquisições de clientes, uma vez que ela não adota o envio de e-mail e, obviamente, a automação de e-mail é muito melhor porque aumenta a produtividade. Então, já que eu falei sobre isso, então vamos começar falando dos principais benefícios da adoção desse tipo de prática da automação de e-mail. O primeiro deles, sem dúvida, é a personalização do esforço de vendas. Ao adotar a automação de e-mail, a chance de aumento das taxas de conversão sempre crescem, porque você tem mecanismos que permitem esse tipo de situação. Você produz um conteúdo muito mais voltado para a tomada de decisão do consumidor, e se dentro daquela automação a comunicação for bem feita, o consumidor tende a ter um crescimento nos cliques dessas ferramentas de conversão, comprando um produto ou serviço. Outro grande benefício é o rastreamento de interesse, ou seja, pessoas que têm interesse num determinado serviço que a sua academia tem, ao adotar esse tipo de ferramenta, você tem como rastrear, perceber quem teve interesse num determinado assunto, quem teve interesse num outro assunto, que tipo de assunto era um assunto mais topo de funil, um assunto mais fundo de funil. Se você não sabe o que é topo de funil, né, ou funil de vendas, clica aqui no card aqui em cima que você vai ver o vídeo anterior sobre esse assunto. Mas é uma possibilidade, você tem como entender que tipo de interesse, que tipo de assunto tem mais interesse pelo seu usuário. Já que você consegue monitorar o interesse do usuário, certamente você consegue segmentar os tipos de usuário. Fundamental em qualquer atuação de marketing, de um modo geral, seja para a produção de conteúdo, seja para a venda, não importa. Inbound marketing é medir. Você atrai com produção de conteúdo, a gente já falou bastante sobre a rede social por aqui no Guia Prático. Então, quando chega nesta parte do funil de vendas mesmo, ou da automação de marketing, você consegue entender que a segmentação dos usuários é um ponto fundamental para a tomada de decisão. Então, você consegue entender e classificar cada tipo de cliente nessas ferramentas
com regras básicas que existem nas plataformas de automação de e-mail. Outro ponto muito importante é a economia de tempo. Se você consegue entender que determinado assunto não gera interesse do público, você deixa ele de lado. Você não precisa mais gastar, investir tempo, nem dinheiro, em cima de um assunto que o público não tem interesse. Então você foca no tema que o público tem interesse. Isso você ganha performance em economia de tempo. Outro ponto importante é o crescimento em escala. Então você consegue aumentando os investimentos de produção de conteúdo conforme os segmentos forem acontecendo. Esse aqui o pessoal tem mais entendimento. Você vai gerando os novos conteúdos e fazendo com que esse público, que era só um visitante, passe a ser lead, e aí ele vira um consumidor, efetivamente um cliente. Você vai escalando a sua comunicação. E como esses recursos são recursos muitas vezes automáticos, o próprio nome é automação de e-mail, você consegue prever esse tipo de coisa. Por exemplo, criando regras. Se um cliente clicar que veio desta lista, eu mandei uma comunicação automática para ele. Se ele interagir com essa automação, mande o outro e-mail. Se ele interagir com essa automação, mande o e-mail. Você consegue criar esses fluxos automáticos e você ganha em escalabilidade. Você consegue escalar uma vez que você não perde tempo com um assunto que não é importante, não é relevante para o usuário, e você ganha em escala. Ok, você gostou dessa primeira argumentação, mas você deve estar se perguntando o que dá para fazer com a automação de e-mail? O que é possível? Então vamos começar com leads recém-chegados, ou seja, alguém que foi impactado por uma rede social qualquer, uma publicação, seja assinante da nossa newsletter, tenha conhecimento sobre perda de peso, sobre qualidade de vida, qualquer assunto que a sua academia domina. Então você provoca essa pessoa para ser assinante e ela resolve dar uma chance e assina uma newsletter da sua academia. A partir do momento que ela assina, ela é um usuário iniciante. Você precisa dar as boas-vindas para essa pessoa. E como você sabe que ela veio por uma publicação sua, convidando ela a ser assinante da newsletter, você sabe o segmento que ela tem. Mesmo que seja genérico, inicialmente seja genérico. Pode ser que seja de uma ação que você fez que falou de perda de peso. Então você já sabe que ela tem interesse nesse tipo de assunto. Então ela entra num outro segmento. Essas boas-vindas, elas podem ser completamente diferentes. Uma boas-vinda genérica, você pode iniciar uma conversa. Uma boas-vindas vinda de uma lista, de uma ação que foi falado, um assunto de perda de peso, é completamente diferente. E a consequência disso é de entrar num fluxo de automação completamente distinto. Então, a partir do momento que você dá uma boas-vindas, você pode gerar uma série de envios que a gente chama de nutrição de e-mails, que podem ser dos mais variados formatos. Você pode mandar 3 e-mails na sequência falando sobre os desdobramentos, as possibilidades de perda de peso, e para o genérico outros tipos de assunto. Olha, conheça os serviços tais, assina um canal tal, coisas desse tipo. A partir do momento que você nutre esses consumidores com novas publicações, você transforma esses visitantes em leads. E isso é automático. Você tem como colocar regras do tipo, se ele abrir esse e-mail, classifique ele com X pontos. Vai depender muito da plataforma que você estiver utilizando. Mas tem uns que, dê 3 estrelas, dê 5 estrelas, dê 1 ponto a mais, classifique ele como tal. Isso vai variar bastante. Tem uma enormidade de ferramentas no mercado, então pode ser um monte de situações. O que é importante que você entenda é que assim, você pode criar regras pré-estabelecidas. Você pode criar um mapa todo pronto para saber, bom, se um cliente pergunta sobre isso, se a gente fala sobre isso e ele interage dessa forma, a gente oferece isso. Se ele continua interagindo, a gente oferece outro tipo de conteúdo. E aí vem o vídeo do funil de vendas que a gente falou no vídeo passado. Então você pode promover a mudança desse consumidor para etapas. Isso é de forma automática. Você cria as regras para isso e isso funciona automaticamente. Se ele chegar numa determinada fase que você previu, tá na hora de você fazer uma oferta, fazer um envio um pouco mais específico. No vídeo passado eu falei desse assunto também, e aí você pode fazer a pergunta:
Por que você ainda não é cliente da minha academia? O que está faltando para você ser o nosso cliente? Você precisa de um incentivo? Você precisa de um desconto? Faça a oferta para o seu cliente. Então, o principal disso é você conhecer o seu público, planejar, documentar tudo e executar boas produções de conteúdo. Então, da mesma forma aqui a rede social, nos vídeos anteriores que a gente falou, que existe um sortimento gigante de assuntos que você pode falar, se você entende que ele está em etapas diferentes, se você consegue entender que ele tem desejos diferentes, ele está numa jornada de consumidor completamente diferente, você saberá a produção mais adequada para essa automação. A vantagem é que você pode fazer isso tudo previamente, você pode planejar previamente. E dependendo de como ele interage com a peça, ele pode te responder um e-mail e ele te passar uma informação que não estava prevista. Você pode criar um novo segmento, você pode interagir individualmente e iniciar um processo de vendas, você pode criar um novo serviço uma vez que ele te dê um feedback. Enfim, a partir do momento que você, empreendedor, você, empresário desse mercado, consegue entender que todas as informações elas são extremamente válidas para você ampliar o relacionamento, ampliar as vendas, ampliar a comunicação, eu falo isso em todos os vídeos, a partir desse momento que você tem essa consciência e utiliza essas ferramentas, você vai conseguir isso. Você vai conseguir vender mais, você vai conseguir que clientes falem mais da sua marca e você vai ter uma comunicação mais assertiva para trazer novos clientes. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero trazer um bônus com algumas ferramentas do mercado para você ampliar a comunicação da sua empresa utilizando automação de e-mail. A mais famosa que tem no mercado, é bastante popular, aqui na minha empresa, na Camus, a gente utiliza, é o MailChimp, aquele do macaquinho que é carteiro. Ele é uma ferramenta gratuita, tem uma versão gratuita com a franquia de 2.000 contatos e até 12.000 disparos no mês, gratuitamente. Claro, dentro da versão gratuita não tem agendamento e não tem automação. Você precisa contratar um serviço à par que vai depender da quantidade de contatos que você tem, quantidade de envios. Vale investir um pouquinho de entender o funcionamento como é na franquia gratuita e aí depois você vai evoluindo para a versão paga, uma vez que você estruturou isso com vários dos conteúdos que você aprendeu aqui. Então, dá um pulinho em mailchimp.com, uma excelente ferramenta, muito poderosa, integra com um monte de ferramentas, é muito boa. Outra ferramenta bastante importante e muito popular aqui no Brasil, eu falei dela no vídeo 3, o card está aqui em cima, quando eu falei de CRM em ferramentas. É uma empresa extremamente capacitada, é uma empresa brasileira e que tem um princípio muito bacana de escutar bastante o que o consumidor, seja das empresas, seja dos gestores, não importa, eles escutam e melhoram e ampliam os serviços dessa ferramenta. Então vale investir aí um tempo em saber como é que a RD Station funciona. E aí tem outras 4 bastante semelhantes, mas também igualmente poderosas, que é a Active Campaign, é a Get Response, eGOI, Campaign Monitor e Active Campaign. São ferramentas bastante diversas entre si, cada uma tem uma especificidade, umas têm uma função, outras têm outras. Vale investir um tempo para pesquisar, entender como é que é o funcionamento. Algumas delas têm a versão trial, que é uma versão que você testa durante um tempo e depois aí escolhe um plano. Vale investir um tempo para se adequar na melhor condição da sua academia, na sua estrutura. Vai muito individual para cada um. E aí, por fim, você deve estar se perguntando, tá, mas qual delas escolher? Qual ferramentas, não só essas, mas outras no mercado? Que ferramentas de automação de e-mail eu posso escolher? E aí eu vou dar 3 dicas muito importantes que você precisa ter em mente, além de preço, funcionalidade, que são as básicas que você precisa entender, você precisa prestar atenção na tua estrutura como empresa, mas 3 dicas fundamentais que a gente nunca leva em consideração na hora que a gente escolhe um player. A primeira delas é a capacidade que essa ferramenta tem de adequação ao seu planejamento. Nós falamos sobre muitos assuntos aqui nesses 6 vídeos do Guia Prático, então
Você aprendeu um monte de coisa, tem a sua estrutura, você tem um perfil de planejamento. Então é importantíssimo que essa ferramenta tenha a capacidade de se adequar a esse planejamento, os seus objetivos, as suas necessidades. Então leve isso em consideração na hora de escolher o player. Outro ponto importante são as integrações. Integrar com site, redes sociais, outras ferramentas como o Google Analytics, é fundamental, principalmente hoje em dia. Não dá para você perder tempo com uma determinada função. Se você não consegue adequar a sua ferramenta, por exemplo, ao seu site, ela não vai funcionar. Você precisa ter a capacidade de colocar a sua ferramenta dentro do seu site, para que o usuário não perceba que está dentro de uma ferramenta sem ser o seu site, que ele não saiba que ele saiu do site. O ideal é que ele rode dentro do seu site ou das suas redes sociais de forma automática, o próprio Google Analytics, que os dados estatísticos sejam compartilhados. Isso é fundamental. E por fim, e não menos importante, o custo-benefício, né? É importante que você perceba dentro da sua estrutura o quanto de budget você está disposto a pagar e em relação aos benefícios que essas ferramentas podem propiciar. Então você tem que fazer um equilíbrio desse custo-benefício. Analise a capacidade que ela tem técnica de te prover soluções em relação à sua capacidade financeira de investimento nesse tipo de ferramenta. Bom, meus amigos, então eu encerro aqui esse 6º e último vídeo da série Guia Prático, que eu falei aí sobre vários assuntos para auxiliar você, empresário de academia, gestor, empreendedor fitness, personal trainer, professor de educação física, coordenador, todos vocês, todos do mercado. Eu espero que vocês todos tenham gostado de todos esses vídeos, que eles sejam extremamente úteis nesse momento de pandemia ou pós-pandemia. Não sei que dia que você vai ver esse vídeo, eu espero que, se for no futuro próximo, que não tenha mais pandemia, e eu espero que esses conteúdos tenham sido a centelha que acendeu e inspirou a sua academia a se promover mais nas redes sociais, a ter um bom relacionamento com os consumidores, a terem mais vendas. Por que não? Afinal, é disso que a gente está falando. A venda, ela se inicia no relacionamento, ela se inicia na comunicação. Então, espero realmente que esses vídeos tenham sido extremamente úteis para vocês. E, claro, continue aqui no canal do Conselho Regional de Educação Física, o CREF1, curtindo os vídeos que estão por aqui, fazendo seus comentários, compartilhando ele com outras pessoas que vocês saibam que esses conteúdos são importantes. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê por aí. Bons negócios, muita saúde para todos e até a próxima. Abraço. Tchau, tchau.